De 4 em 4 anos acontece no planeta Terra um evento chamado de Copa do Mundo. E nessa tarde de 6 de fevereiro de 2026, eu estava buscando do Espírito Santo um entendimento sobre essa questão do futebol, porque desde domingo passado está vindo uma questão relacionada ao futebol como idolatria. Durante a vida todinha, eu sempre gostei de praticar futebol. Aqui e acolá ia pro estádio, o Albertão aqui em Teresina, o estádio Lindolfo Monteiro. Já assisti algumas vezes jogos do Corinthians, do Flamengo, alguns jogos da seleção brasileira, já assisti. Ou seja, culturalmente o Brasil é o país do futebol. Só que nessa semana, do dia 6 de fevereiro, começou a vir uma questão espiritual sobre a questão do futebol como idolatria. Eu nunca tinha visto o futebol como idolatria, como impedimento para o processo de salvação. E eu tenho buscado a Deus, clamar a Deus, buscar sobre entendimento relacionado a isso. A primeira questão que foi falada foi justamente isso, sobre Copa do Mundo. Já está dizendo, é Copa do Mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para nós, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O mundo é o reino da terra. O mundo é o reino da carne. A carne, a natureza humana influenciável. Este é o mundo, o reino da terra. O Senhor diz para não mais juntar tesouro nessa terra, mas juntar tesouro nos céus. Pronto, Copa do Mundo. Diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo é o reino da terra, se o mundo é o reino da carne, logo vamos analisar o futebol como mundo. Analisando o futebol como mundo, em Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 21, aí nós encontramos as obras da carne. E diz assim, a partir do versículo 19, exatamente diz assim, as obras da carne são conhecidas. Aí fala da idolatria, fala da inimizade, fala da rixa, fala da porfia ou competição. Agora vamos trazer para o futebol, aplicar. No futebol nós temos idolatria. As pessoas dizem, tal jogador é meu ídolo, tal pessoa é meu ídolo. Então, o futebol, nós temos uma obra da carne, chamada de idolatria. A idolatria pessoal, quando a pessoa ama a criatura mais do que o Criador. No caso, pessoas são honradas, pessoas são exaltadas, pessoas são vangloriosas. A idolatria patrimonial, quando a pessoa veste a camisa do Flamengo, do Corinthians, da seleção brasileira, da Argentina. A Bíblia diz, Coríntios, não vos torneis idólatras. E o texto de Gálatas 5 diz que os que praticam tais coisas, as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. E detalhe, o Brasil é o país do futebol, ou seja, é o país onde o reino da carne pode ser visto naturalmente com as suas obras como questão cultural. Então o futebol é o reino da carne se manifestando na terra. Diz que tem bebedeira, obra da carne. Bebedeira no futebol, bom, no geral bebe-se antes, durante e depois da partida de futebol. Se o time ganhar,
Vai beber porque o time ganhou. Se perder, vai beber porque o time perdeu. Orgias. Tem orgias no futebol? Muita. Orgias sexuais, orgias financeiras. Se você buscar no noticiário os jogadores, os casos de estupro, os casos de roubo, de desvio, casos de jogadores associados com o Comando Vermelho, com o PCC, patrocinador do crime organizado, tudo isso está incluído em orgia. Mas os cristãos têm os seus ídolos, mesmo que ele seja associado à bandidagem, à orgia sexual, às coisas da carne. Ou seja, o cristão flamenguista não herdará o reino dos céus. O cristão corintiano não herdará o reino dos céus. De maneira nenhuma, porque é obra da carne. Mas talvez você diga, mas eu não sou um praticante do futebol. Eu apenas olho, eu apenas vejo. É uma questão esportiva. É da nossa cultura. Sim, mas diz que tem porfia, competição, tem rivalidade, tem rixa, tem contenda. O próprio campo de futebol já é dividido para a competição. Se juntos os jogadores vão competir. A partir do momento que vai ter a competição, isso é claramente o modo da carne. A competição. A partir do momento que vai ter a rivalidade histórica, rivalidade de Corinthians e Palmeiras, mancha verde do Palmeiras, pega, mata, mete o pau na cabeça desse infeliz ali em São Paulo. Chama a polícia para separar rubrigões, intercepta os ônibus dos outros e taca a pedra. Isso é o quê? Rivalidade. Argentina e Brasil. Clássico. Não, Argentina e Brasil é só paz e amor. Maradona versus Pelé. Então o futebol é a celebração do reino da carne no planeta Terra. É por isso que o nome é Copa do Mundo, onde a carne vai mostrar claramente a sua celebração. Todos os povos da Terra é reunidos para celebrar a festa da carne, porque lá de uma só vez você consegue ver todas as obras da carne. Pode ser, sim, que apareça a manifestação do Espírito, alguma cena de amor, alguma cena de misericórdia. Pode ser, com certeza, pode acontecer isso. Alguma cena de solidariedade, sim, pode acontecer isso, com certeza. Só que o futebol, no projeto de salvação, é obra da carne, é a celebração do reino da carne na natureza humana. Todas as obras da carne você pontua e vê no futebol. Então, meu irmão, se você tem a pretensão de morar com Jesus, se você tem a pretensão de morar com Jesus lá nos céus, deixe de ser corintiano, deixe de ser flamenguista, deixe de ser brasileiro, argentino, deixe de ser vascaíno. Deixe, porque se você não deixar, eu não posso ser um juiz nessas questões. Por quê? Porque eu gosto de futebol, já pratiquei futebol, já fui juiz em várias partidas de futebol no interior. Eu não posso ser juiz nessas coisas pela questão cultural, mas eu não posso deixar de ensinar. Não posso deixar de ensinar de maneira nenhuma. Eu não torço para nenhum time de futebol. Eu não assisto jogo quando assisto de maneira nenhuma, porque é idolatria. Isso não leva para os céus. Então você tem que entender. É você que é o seu próprio juiz. Você se examina de que forma? Você vai examinar se durante a partida do Corinthians Flamengo, dando como exemplo, o seu coração começa a pulsar, começa a bater forte, e a adrenalina sobe, e você entra na emoção daquele lá, à vontade. Quando bate na trava a bola, e quando o time adversário chega, você bota a mão na cabeça, aquela coisa de coração. Bom, infelizmente, é porque o coração está na terra. O coração está no mundo. O coração está no reino da terra e da sua manifestação. O que acontecerá morrendo nessas condições? Condenação eterna.
lago que arde com fogo e enxofre. Aquele que amar o Flamengo mais do que Jesus não é digno de Jesus. Aquele que amar o Corinthians mais do que Jesus não é digno de Jesus. Aquele que amar o Vasco mais do que Jesus não é digno de Jesus. Não ameis o mundo. O futebol é uma questão cultural nossa. Só que no espiritual é a manifestação do reinado das obras da carne. Leia Gálatas 5, do 16 em diante, e veja se todas as obras da carne não estão descritas numa partida de futebol. Você tem a sua televisão, você tem as suas redes sociais. Quem é o seu ídolo? As camisas que você tem, quando o time ganha, que você anda de peito estufado, a alegria, o coração chega, fica aquela alegria tremenda. Bom, esta alegria não é do espírito, é da carne, da natureza humana. O coração no Flamengo, no Corinthians, no Vasco, qualquer time de futebol que seja, é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mais uma vez eu digo, você é o responsável. Você e somente você. Eu não posso te condenar. Não posso te condenar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sempre assisti futebol, sempre participei, como eu já falei. Mas, sem idolatria, não tem nenhum acordo. Fuja da idolatria. Não vou tornar idólatra. Abandone o Flamengo. Abandone o Corinthians. Abandone o Palmeiras. Abandone. Porque é a celebração das obras da carne. Medite na palavra. E você vai ver se todas as obras da carne que estão descritas na Bíblia não estão lá descritas. Que Deus abençoe.